Carro e Companhia, Mecânica Multimarcas. Nossa oficina está de portas abertas, localizada na Rua Feliciano Ribeiro 1840, no bairro Santana. Contamos com profissionais altamente especializados, serviço de mecânica em geral, do carro nacional ao importado. Agende sua visita. Antes de viajar, confira o seu veículo. Sua segurança é nossa prioridade. Fone 3402-3260. Açougue Mercearia do Cabrito. Aqui você tem tudo para o seu churrasco. Localizado na Rua Fernando Ferrari, número 340, Quase Flores, na Vila Júlia. Conta com uma grande variedade de cortes de carnes, as tradicionais linguiças, bebidas em geral. E aos sábados, domingos e feriados, frango assado. E aos domingos, servimos também churrasco e saladas. Venha e confira o atendimento de nossa família. Fone para contato 5599600 5921 ou 999907795. Proestec, assessoria em prevenção contra incêndios, localizado na Avenida Presidente Vargas 4384, bairro Santana. Contamos com uma equipe especializada e treinada do projeto às instalações na prevenção ao incêndio, materiais e acessórios. Venha conhecer nossos serviços. Faça o seu orçamento gratuitamente. Contato 55999980712 ou 5534114556. A Igreja O Brasil para Cristo passa a apresentar na Rádio Cairós o programa Desperta Uruguaiana. Produção e apresentação Pastor Isaac Macedo dos Santos, um órgão divulgador da Igreja O Brasil para Cristo. Tenham todos uma ótima audição. Olá, meus irmãos, amigos, rádio ouvintes da programação do Desperta Uruguaiana, pela Rádio Cairós, FM 106.5. Que alegria poder estar com vocês, mais um dia abençoado que Deus nos dá, e poder estarmos chegando à sua casa, no seu local de trabalho, aonde você se encontra agora. Que bom estar com você. Hoje, terça-feira, dia 16 de junho de 2020, um dia precioso que Deus nos dá. E hoje estaremos dando continuidade na programação que estamos desenvolvendo para esta semana e a próxima, no curso Crescendo na Fé. E hoje haveremos de falar sobre batismo nas águas. Tão importante este assunto, pertinente, né? Por mais que você esteja tanto tempo na igreja, como também você já seja batizado, mas é importante nós refletirmos sobre isso, até para criarmos bastante embasamento, né, para podermos transmitir para outras pessoas. Como é importante esse tempo que estamos tendo de estudo da Palavra de Deus. Digo para vocês que não somente a gente está ouvindo testemunhos de pessoas, né, fora do âmbito da igreja, mas na própria igreja está acontecendo muita ação de Deus em relação a isto. Os irmãos estão compartilhando comigo, dizendo: pastor, como é importante a gente dedicar um tempo e ouvir a palavra. A palavra de Deus realmente ela instrui o nosso coração para o caminho que nós devemos andar. A todos os irmãos de Uruguaiana, da Igreja Brasil para Cristo, os nossos amados irmãos também das demais denominações que participam conosco, a todos irmãos fora de Uruguaiana, que Deus abençoe vocês. Desperta Uruguaiana é um programa voltado para a família, para o povo que deseja ouvir a mensagem do céu. Que Deus abençoe você neste dia precioso que Deus nos dá. Nós vamos escutar um louvor agora, daqui um pouquinho retornamos com a mensagem do Senhor. Amém? Com a melodia com a melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos
dos meus medos me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém. Já não somos mais escravos do medo, pois somos filhos de Deus. Que amor maravilhoso é este que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós falamos sobre a mensagem da cruz, falamos sobre a obra gloriosa de Deus manifestada através de seu Filho amado Jesus Cristo. Queridos, durante estas 2 semanas estaremos compartilhando com vocês 10 lições do curso Crescendo na Fé. E este curso tem como propósito dar instrução básica para que os irmãos possam compreender os princípios importantes sobre a fé cristã. Para você que não
está frequentando alguma igreja, que ainda não conhece a palavra de Deus, mas que está desejoso de conhecê-la, nosso convite é que você esteja participando conosco do curso Crescendo na Fé, que no qual, ao final dele, eu peço que todos que estiverem participando nas 10 lições, no qual você também tem a oportunidade, que não viu a lição de ontem, você pode ir no YouTube e procurar lá a primeira lição do curso Crescendo na Fé. E você vai estar fazendo essa lição, que ela é tão importante. Completando as 10 lições, nós vamos estar entrando em contato com vocês, né, no qual vocês vão passar para nós o seu número de telefone, com o WhatsApp, e a gente vai estar enviando para vocês um certificado de participação deste curso, ok? O Crescendo na Fé, ele é um curso que nós temos como porta de entrada para o crescimento na Igreja Brasil para Cristo. Nós compreendemos a grande necessidade de apresentarmos este curso, né, como uma forma de treinamento para a consolidação da sua fé. Então eu estou muito feliz de poder estar nesta manhã, chegando até você com uma mensagem do coração de Deus. E hoje vamos falar sobre batismo, o batismo nas águas. No livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, diz-nos a palavra: portanto, ide, disse Jesus, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Estas foram as palavras ordenadas por Jesus. Então nós entendemos que o batismo é uma ordenança. Mas é importante compreender que, como uma ordem que Jesus deu, nós precisamos obedecer, mas entender o princípio dela, né? O porquê Jesus ordenou o pregar o Evangelho, anunciar, e quem crer, né, deveria ser batizado, ou melhor, deve ser batizado, e assim quem não crer será condenado. E eu vou explicar para vocês o contexto dessa palavra. Amados, o batismo não salva, não liberta, não purifica. Mas João, ele advertia que o batismo não era uma fuga da ira de Deus. Isso está descrito em Lucas capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8. E João Batista, ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Mas o batismo não é um ato agora que eu faço porque eu estou com medo da morte, medo de ir para o inferno. Mas o batismo é um ato no qual eu assumo publicamente a minha fé no Filho de Deus e creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida para alcançar a salvação. O batismo é testemunho público do arrependimento. E é importante que a atitude interior do arrependimento de pecados é sinal de que a pessoa está apta ao batismo. Ninguém se batiza para se arrepender. Antes, aquele que se arrependeu de pecados como demonstração pública desse arrependimento deve ser batizado. Ou seja, eu entendo que eu preciso de Deus na minha vida. Eu entendo que a minha conduta, a minha forma de viver, as minhas escolhas, elas me fizeram me afastar de Deus. E eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador. E eu me arrependo. Ontem falamos sobre justificação e santificação, que no qual, sem a santificação, nós não vamos ver o Senhor. Mas qual é o propósito de Deus em nós? É nos converter.
Você compreendeu? Por isso que nós falamos, né, intitulamos os cristãos como convertidos. Convertidos ao quê? Ao Evangelho, que significa boas novas. E o que Jesus veio pregar? Veio pregar as boas novas do céu. Agora, a palavra é proclamada, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando. Ouviu a palavra de Deus, entendeu que precisa se arrepender dos seus pecados. Se arrependendo dos seus pecados, então, a pessoa vai dar aquela volta de 180 graus, muda a direção. Estava indo numa direção e agora vira oposto àquela direção que estava andando. É importante entender que o arrependimento é demonstrado pela mudança de vida. E são os frutos de justiça. Uma pessoa agora arrependida, ela tem uma mudança comportamental muito grande, porque ela entende que aqueles atos que ela tinha antes, que eram normais para ela, agora já não fazem mais parte da sua vida. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que matava, já não mata mais. Aquele que destruía, já não destrói mais. Aquele que agredia, já não agride mais. Aquele que defraudava, não defrauda mais. Porque está intrínseco essa mudança de comportamento, né? A pessoa arrependida, ela começa a ter uma mudança que é vista exteriormente. Mas preste bem atenção, isso começa no interior. Como está descrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Sobre os frutos que nascem na gente. É importante entender que o arrependimento abandona a autojustificação. A Bíblia fala, queridos, que os judeus pensavam que pela sua tradição religiosa eram filhos de Abraão e estavam justificados pela fé em Deus através de Abraão. Mas, escute bem, toda a justiça humana está na obra expiatória de Jesus Cristo. Quando eu falo sobre a palavra expiação, eu estou falando sobre resgate. O que significa isto? Porque o ser humano estava condenado por causa dos seus pecados. Mas o que aconteceu? Quando Jesus ele vai para a cruz, ele realiza uma obra de expiação, ou seja, uma obra de resgate. Estávamos condenados, mas Jesus assume o nosso lugar. Ele paga com a sua própria vida. Ele entrega-se por amor a mim e a você, como está descrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Atos capítulo 2, versículo 41, nos fala quando ocorreu o grande mover do Pentecoste. No finalzinho do versículo 41, nós vamos encontrar os que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados. É muito importante nós entendermos isto, que hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo desta pandemia, eu estou sendo procurado por muitas pessoas. E muitas pessoas estão preocupadas com a vida e com a morte. Não sabem o que vai acontecer. E isto é uma verdade. Nós vivemos num mundo que está prestes a desaparecer. Como assim, pastor? Verdade. Só que o que é interessante é o seguinte: onde passarás a tua eternidade? Já parou para pensar sobre isso? Onde passarás a tua eternidade? Eu nunca vou me esquecer de uma vez eu estar ministrando com uma pessoa e foi algo assim, muito contundente. Eu orientava ele sobre a questão dele se batizar, dele organizar sua vida e se preparar com Deus e tal. E eu nunca vou me esquecer uma palavra que ele disse: pastor, o momento vai chegar. Ele falou para mim, o momento vai chegar. Eu digo, querido, onde passarás a tua eternidade? Ele diz, não, pastor, o meu momento vai chegar. Daí passou-se o tempo, só que o momento dele se batizar não chegou. Ele acabou enfrentando um acidente e acabou perdendo a sua vida.
Eu fiquei muito triste porque aquela palavra ficou gravada no meu coração. O meu momento vai chegar. Só que ele tardou, né? Eu fico pensando assim, quantas vezes as pessoas não se dão de conta que nós somos que nem um sopro. Né? Somos que nem uma fumaça. No momento estamos aqui, daqui a pouco mais não estaremos. Pastor, isso dá medo. Não é questão de medo, é questão de que você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Como está o seu coração hoje com Deus? Louco, esta noite pedirão a tua alma, que tu tens para apresentar perante Deus. Onde passarás a tua eternidade? A Bíblia nos diz em Hebreus que o homem está constituído morrer uma única só vez. Capítulo 9, versículo 27. Vindo depois disto, o juízo. Então, queridão, não tem segunda vez não. Ah, pastor, vou reencarnar. Ah, é? Quando eu falo sobre a reencarnação, estou anulando a obra de Jesus na cruz. Eu estou dizendo que a obra de Jesus na cruz foi insuficiente. Isso é sério, querido. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não mato ninguém, não faço nada de ruim para as pessoas. Eu quero falar para ti que a tua autojustificação, ela não é aceita diante do tribunal de Deus. Deus vai olhar para a tua vida, vai olhar para a minha vida e vai procurar Jesus em nós. Se nós verdadeiramente temos o sangue de Jesus aspergido sobre nós, quer dizer, o preço que foi pago lá na cruz do Calvário, no qual precisa ser feito, né? Esta obra precisa ser aceita por mim. Eu preciso aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Então a Bíblia diz que os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E que coisa boa, né? Quando alguém ouve a mensagem de Jesus, reconhece que é pecador, reconhece que precisa de mudança na sua vida e se entrega a Jesus e abandona o seu erro. A Bíblia fala que aquele que abandona o seu pecado alcança misericórdia. A Bíblia então descreve, queridos, que as pessoas que estão aptas para o batismo, elas estão agora também recebendo no seu coração uma alegria imensurável, porque Jesus agora está transformando o seu interior e habitando dentro desta pessoa. Vamos compreender, queridos, que o batismo, ele é demonstrado por alegria, no qual a pessoa está apta para se batizar, está feliz, porque ela está recebendo algo muito precioso na sua vida. E eu sempre demonstro o batismo como a cerimônia de casamento. E é interessante que uma cerimônia de casamento, ela é realizada através da comunhão de vontades entre duas pessoas. E então, para um casamento ser válido, por exemplo, no Código Civil está lá descrito que para um casamento ser aceito, né, para não ser nulo, as pessoas têm que estar de boa vontade, livre vontade, né, espontânea vontade. Elas não podem estar coagidas. Elas não podem estar obrigadas para aquele momento. Tanto que até mesmo diz o código que não pode ser de portas fechadas, tem que ser de ambiente livre. E o casamento é assim. E nos faz entender, né? Por exemplo, quando duas pessoas estão prometidas em amor e vão para o casamento, elas vão com a ideia de entrega, né? Elas vão com uma ideia de entrega, como também de uma renúncia. Elas vão renunciar à vida de solteiros e agora vão se comprometer numa vida mútua, onde os dois se comprometem nesta aliança. Olha que preciosidade, isso é o casamento. E é interessante que o batismo, eu também faço uma associação com esta ideia, porque no batismo você faz uma comunhão declaratória diante das pessoas, ele é público. O batismo é um ato público.
Por isso que quando estamos cercados de pessoas, né, para o batismo, então convidamos as pessoas e queremos, né, que as pessoas estejam lá para presenciar aquele momento tão maravilhoso, não somente um momento solene, mas um momento significativo para a nossa fé. Um momento em que a gente quer ter testemunhas ali. E então eu sempre digo e menciono que quando a gente vai se batizar, não somente vão estar ali as testemunhas, a igreja, né, os irmãos, a família, mas vai estar também a presença de Deus, em especial ali, né, testificando aquele momento no qual a pessoa está declarando a sua fé em Jesus Cristo. Mas também vai estar, com certeza, as manifestações diabólicas que não querem que aquela pessoa chegue ali. Eu nunca vou me esquecer de um batismo que eu fiz. Talvez a irmã esteja agora me escutando. Foi lá na cidade de Piratini. E uma irmã que ela há muito tempo queria se libertar do vício do cigarro. E ela não conseguia. E ela dizia: pastor, eu quero muito me batizar, pastor. E eu disse: sim, irmã, vamos acompanhar a senhora. Pastor, mas eu tenho que me libertar do meu vício de cigarro. Eu digo: amém, vamos conduzir a senhora nesse sentido também, vamos trabalhar aqui. E eu comecei a orientar e orar por ela. E aí ela disse assim: pastor, o dia que eu estiver pronto para me batizar, o senhor me batiza no lugar que eu escolher? Aí eu disse para ela: sim. Então tá, pastor, no dia que eu parar de fumar, eu vou chamar o senhor e eu quero pedir para o senhor me batizar num rio. Pode ser? Tá bem, vamos lá. Irmãos, pensa num dia frio de julho. Um dia frio e um rio cheio. Foi nesse dia. A irmã Bianca, no qual foi o batismo que eu fiz, ela parou de fumar e já fazia um bom tempo que vinha, né, passando pelo processo de libertação. E ela me ligou e disse assim: pastor, vamos para o batismo? Eu estou pronta. E então eu levei ela nesse local. E eu me lembro, naquele momento, né, um dia frio, e nós entrando no rio, e o rio cheio. Eu desci com a irmã no rio, e eu mergulhei ela na água, e até numa hora assim, né, a água estava forte, a correnteza estava forte, mas quando eu tirei ela da água, aquela irmã estava numa alegria, uma alegria que constrangeu meu coração. O frio foi embora, a dificuldade foi embora, e surgiu ali aquele momento de alegria, de uma comunhão tão grande com Deus, e ela chorava, emocionada, porque aquele momento era muito significativo para a vida dela. E ali eu presenciei essa palavra, alegria, a alegria na palavra de Deus. Essa é outra característica da pessoa que está apta para o batismo. O mandamento não é pesado, viu, gente? Não é pesado, a ordem não é pesada para aqueles que recebem de bom agrado, né? Aquele que recebe com o coração aberto. Porque, agora vou me comprometer, vou ter que estar sempre na igreja. Não, para quem ama Deus, para quem ama, né, a pessoa no qual está se comprometendo, não é pesado, não. Se você ama estar na casa de Deus, não é pesado você se comprometer com Ele, não. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Diz: mas aí eu vou ter que ter mais compromisso. Eu digo: amado, se você tem uma pessoa que você ama, que você deseja estar, você quer se comprometer com ela. E assim é com Jesus. Não adianta você só ser um conhecido, né, de Jesus. Você tem que ser um filho de Deus mesmo. Compreendeu? Porque antes você está num estado de criatura. Todo mundo é filho de Deus, vírgula. Estamos, antes de Jesus, estamos no processo de quê? De criaturas. Deus nos criou. Agora, a partir de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, por meio de adoção. Amém? Então, queridos, o batismo tem a representação de quê? Da morte e ressurreição de Cristo. Está descrito então em Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8, assim como Cristo, ele lá na cruz do Calvário, ele se entregou, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É demonstrado então que a representação da morte para o pecado, Romanos 6, 2,
no qual nos diz: já morremos para o pecado. Se a pessoa está morta para o pecado, é lógico que não vai viver mais na sua prática. O que acontece? Ela abandona. É uma atitude. Escute bem, não existe evangelho sem renúncia. Gravou isso no teu coração? Não existe evangelho sem renúncia. Ah, eu quero Deus, mas eu não faço renúncias. Isso não é evangelho. O evangelho é onde você abre mão de alguma coisa. Você abre mão de um mundo pecaminoso, né? Um mundo pecador, e agora tu te volta para Deus e diz: Senhor, não quero mais esse mundo. É também, queridos, demonstrado na morte, né? Para o velho homem. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos diz que a vossa velha natureza pecadora foi morta. Por exemplo, os vícios e maus hábitos que faziam parte do passado são substituídos por uma nova forma de comportamento que se identifica com os padrões morais de Deus e que estão expressos na Bíblia. A Bíblia nos fala também a importância que tem, queridos. Olha só, essa nossa natureza, ela não quer as coisas de Deus. A natureza humana, ela quer viver o seu bel prazer. E a Bíblia descreve que esses bel prazeres, essas vontades carnais, que são os exageros, são conhecidos como concupiscências. Concupiscências no capítulo 2, versículo 6, que diz: não reine o pecado para que ele venha obedecerdes em suas concupiscências. Pois as concupiscências são os desejos ilícitos ou exagerados da carne. Existem necessidades em nossa vida carnal que são lícitas, que são realmente necessárias. Mas aquilo que é o exagero, né, aquilo que é fora do padrão de Deus, isso a Bíblia condena. Tem muitas pessoas que pensam assim: agora vou ir para a igreja, vou ter que deixar de tanta coisa que eu gosto, tanta coisa que... Querido, Deus nunca vai fazer com que você deixe algo que seja bom para ti. Jesus, ele vai sempre tratar na tua vida aquilo que é ruim, que vai levar você a entender que aquilo não é bom, aquilo te afasta de Deus. Então você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter medo da palavra de Deus. Você tem que se entregar a ela. Porque Deus, ele quer fazer o quê? Fazer o teu coração ser livre. Deus quer fazer o teu coração ser liberto. Agora, entenda que, por exemplo, né, existem as necessidades que a gente precisa para o nosso organismo viver. Por exemplo, alimentar-se é necessário, mas o exagero na alimentação, como a glutonaria, esse é um pecado, né? Por exemplo, vida sexual. A vida sexual é abençoada, mas dentro do casamento. Aí é claro, você vem a Jesus, uma das coisas que Jesus vai dizer é o seguinte: põe em ordem a tua vida, né? Por exemplo, dinheiro é bênção? É bênção, mas o estrago que ele faz é na aplicação dele, ou na forma de obter ele. Compreendeu? Ali é onde Deus diz: não, desse jeito nós não podemos andar junto, né? Desse jeito nós não podemos andar junto. Diz que chegou um irmão e disse assim para o pastor: pastor, crente pode fumar? Pode. Crente pode beber? Pode. Aí o irmão ficou intrigado. Pastor, crente pode se prostituir? Pode. Tá, mas o senhor já viu várias vezes o senhor pregando que não podia, mas agora o senhor está dizendo que pode? Mas como assim, pastor? É que com tudo isso o crente pode, e realmente está na sua escolha. O grande detalhe é o seguinte: com tudo isso ele não pode ir para o céu. Você compreendeu? Ele pode, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, o apóstolo Paulo diz. Porque o que o Senhor quer fazer dentro de nós? Uma transformação, principalmente
uma restauração dos valores morais que foram destruídos pelo pecado. Você compreendeu? Talvez eu estou falando com alguém que tem no histórico da família, principalmente dos seus avós, dos seus pais, né, histórias de abandono, prostituição, adultério, mentiras, roubos. E estas coisas, elas perseguem você. Compreenda que você hoje talvez esteja até vivendo nisso. Mas se você não for confrontado pela palavra em relação a isto, olha só, estas coisas precisam ser tratadas. Então, o que a Bíblia está falando? A morte, porque no batismo, quando você é mergulhado nas águas, ali simboliza a morte da velha criatura. Essas coisas têm que ser mortificadas e todos os dias nós temos que lutar, né, com as armas espirituais. Escute bem, o crente, ele precisa estar sempre se mantendo firme com a palavra de Deus. Que bom que você hoje está aqui participando conosco nesta programação e neste estudo, porque aqui está com certeza relembrando você sobre as tuas alianças, né, que foram feitas com Deus e precisam ser mantidas. Agora, o que simboliza o batismo quando a gente retira a pessoa da água? Quando nós retiramos a pessoa da água, simboliza a ressurreição de Jesus lá na cruz. Uma ressurreição para quê? Para uma nova vida. Agora, andemos em novidade de vida. Existe, por obra do Espírito Santo, uma mudança de hábito comportamental. O crente passa a viver uma nova vida e para tal é preciso uma nova postura. Então, queridos, é muito importante compreendermos que o batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. E é evidente que deve seguir a fé, como determina a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter claramente no nosso coração que o Evangelho, ele é feito por uma escolha que eu faço, eu aceito pela obra que foi realizada por intermédio de Jesus Cristo, e no qual agora eu renuncio a mim mesmo, renuncio ao mundo e me entrego a Ele. E o que acontece? Quando eu renuncio a mim mesmo, todas as minhas fraquezas, escute bem, todas as minhas fraquezas, as minhas lutas internas, as minhas debilidades, quando eu me entrego a Jesus, acontece uma transformação na nossa alma e no nosso espírito. A nossa alma, ela é regenerada. Ela é regenerada. Por isso, é tão importante entendermos que isso é uma mudança onde primeiro eu me encontro com Jesus. E depois eu começo a andar com Jesus e eu entendo que eu preciso mais dele. Eu não posso ter somente momentos na minha vida com Jesus. Eu preciso ter uma vida inteira com ele. Eu preciso andar sempre com ele. Agora eu começo a ter uma nova vida. E essa vida é manifestada por uma obra regeneradora de Jesus em mim. Então agora antes eu estava vivendo debaixo do pecado, escravo do pecado. Mas agora eu vim a Cristo, Jesus me libertou. Eu agora estou sendo transformado. E quando eu desço nas águas do batismo, eu mortifico essa velha criatura. E agora quando eu sou tirado das águas, simboliza o quê? Uma nova vida com Cristo. Para um viver com Cristo, Romanos 6,8, que com Ele viveremos. E a presença do Senhor Jesus torna-se uma realidade sentida e vivenciada. Olha que precioso, para viver com Cristo. É interessante, muitas pessoas querem Jesus para um momento da sua vida. Carregam um símbolo, um amuleto, né? Ou até mesmo botam um nome, e ali carregam o nome de Jesus. Mas Jesus verdadeiramente está no coração desta pessoa? Jesus verdadeiramente está no teu coração? E aqui vem a palavra, para viver com Cristo. Uau! Jesus é maravilhoso. E eu não quero Jesus só em alguns momentos da minha vida, no momento do aperto. Eu quero Jesus todo dia. Todo dia eu quero Jesus na minha vida. Então, queridos, para a graça de Deus,
e estais debaixo da graça, e agora já não vive debaixo da lei do merecimento, mas confia na bondade e misericórdia do Senhor. Você compreende que de graça recebeste a salvação, foi por um preço pago por Jesus. Agora o que você precisa fazer? Apenas aceitar. Não tem um preço a ser pago, apenas aceitar. Mas só que agora você vai ter uma vida diferenciada em Cristo. Então, queridos, qual é o propósito? O batismo não salva, mas acompanha a salvação. Você entendeu? Então, queridos, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi estas palavras de Jesus para um homem chamado Nicodemos. Então, em Romanos 6:22 nos diz que o vosso fruto para a vida eterna, quer dizer, os valores passam a ser vistos num sentido eterno, em detrimento do temporal. Eu não vou produzir obras para Deus só por um momento da minha vida aqui na terra, porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não, é natural o meu andar com Jesus, é natural. Eu vou à igreja, não vou por causa de medo, não vou por causa de pavor, por causa do inferno, eu vou porque eu amo Jesus. Eu vou descer as águas do batismo, não é porque eu estou com medo do inferno, da morte, mas eu vou porque eu amo Jesus. Eu vou porque eu estou querendo mais de Cristo na minha vida. Então, queridos, para nós finalizarmos, a pessoa apta para o batismo, ela tem uma nova visão sobre Deus, que passa a conhecê-lo como um ser pessoal e passível de relacionamento, o qual não é distante e também inatingível. Eu estou falando de um relacionamento vivo com Deus. Como eu estou falando agora com você, Deus te ama. Deus te ama. Não é como alguns artistas dizem, né? O cara lá de cima, o velhinho lá de cima. Como algumas pessoas se referem a Deus. Deus não é velho. Deus não está tão distante que da nossa presença. Ele está aqui. Ele está aí contigo. E o maior desejo de Deus é se revelar para você como teu paizinho amado. Um Deus todo-poderoso nos céus e na terra, que se compadece pela sua criação e já não chama mais, né, a gente de servos, mas Ele chama de amigos, de filhos, e deseja andar com a gente, e deseja que a gente ande com Ele. Também a pessoa apta para o batismo, ela tem uma outra visão acerca do mundo, no qual o mundo é visto como um sistema que impõe destruição moral e espiritual. Então, à medida que procura afastar o homem de Deus e dos valores divinos e o conduz ao materialismo. Quantas pessoas hoje eu vejo? Eu me lembro de um homem que ganhou uma fortuna muito grande vendendo café no estado de Minas Gerais. E esse homem, ele ganhou tudo que o dinheiro podia comprar, menos a salvação e a paz para sua casa. Numa manhã de domingo, ele estava fazendo o seu café quando do nada surgiu um tiro que atravessou a janela e passou a uns 10 centímetros de distância da sua cabeça. Quando aquele homem sai correndo para ver da onde tinha vindo aquele tiro, ele viu o seu filho com a arma nas suas mãos. O filho estava tentando matar o seu pai. Naquele momento, aquele pai, ele conseguiu se livrar, mas ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Caiu doente, uma doença mental terrível por causa daquela circunstância, e ele tinha medo de tudo e tinha medo de todos. Ficou traumatizado com aquela situação com o seu filho. Tamanha foi o desespero da vida desse homem que ele precisava ser sedado para ser alimentado. Eu fico pensando,
quantas pessoas hoje estão pensando que estão ganhando o mundo, mas estão perdendo a sua alma. E o mundo é um sistema que quer nos distanciar da presença de Deus e fazer com que a vida aqui na Terra seja o melhor local para nós estarmos. Mas nós esquecemos que a nossa vida aqui é passageira. E um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. E aí a Bíblia diz: louco, esta noite perdirão a tua alma. E que tu tens para apresentar perante Deus? A pessoa apta para o batismo também tem uma visão diferente sobre si mesma. A visão deixa de ser egocêntrica, onde o eu é tudo, e passa a ser cristocêntrico, quando o governo da vida passa para as mãos do Senhor. Então Jesus agora se torna o regente desta pessoa, o salvador desta pessoa, e esta pessoa se submete a este salvador, através da obediência aos seus princípios e valores. E essa visão está baseada na ótica que Deus tem sobre Ele mesmo, o mundo e o homem. Amém? Então, amados, é muito importante falar e finalizar sobre isso. Em Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o 16, nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Aí alguém vai fazer uma pergunta para mim e dizer: pastor Isaac, mas me diz uma coisa, pastor, se eu não me batizar, eu aceitei Jesus hoje, mas digamos que o batismo é semana que vem, ou mês que vem, num caso hipotético, eu não tive tempo para me batizar, pastor, eu vou ser condenado? Não. Eu sempre mostro aquela relação, né, do casamento. Pensa num casal que está namorando, e o rapaz está só enrolando a namorada, né? E ela diz: vamos casar, e ele diz: não, daqui mais um tempo, vamos casar, não, daqui mais um tempo. Só que isso nunca chega. E eles já estão há 5 anos, 10 anos, e nunca chega o momento do casamento. É isso que eu quero mostrar para você. Você teve tempo, você teve condições para se batizar, mas você não quis assumir um compromisso. Por quê? Porque você sabia que haveria de ter que fazer renúncias. Então, uma coisa muito importante é você compreender: você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E você já está agora determinado: eu quero me batizar. Bom, o lapso de tempo até chegar ao teu batismo não vai ser o fator determinante sobre a sua salvação. O que vai ser determinante é o seu desejo e a sua palavra: eu quero me batizar. Agora, até chegar o momento, né, isso é passível do tempo. Agora, o que nós precisamos compreender é: você, querido, que está há tanto tempo na igreja, há tanto tempo você vem na igreja, você participa, você que está me escutando aí, membro da Igreja Brasil para Cristo, né? Que conhece alguém que está vindo, está trazendo a pessoa à igreja, ajude a pessoa a entender isto. E você que está vindo, meu amigo, minha amiga, que ainda não se tornou membro, mas você está caminhando neste viés, escute bem. É muito importante você compreender que a sua decisão, ela é muito importante. Eu quero me batizar. Eu reconheço que eu preciso abrir mão das coisas. E eu, por amor a Jesus, pela renúncia do mundo, entendendo que este mundo não é o meu lugar, eu quero Jesus na minha vida. Amém? Outra pergunta, pastor Isaac, sobre a questão do local do batismo. Alguns dizem que o local de batismo ele pode ser, ou melhor, deve ser num rio. Não deveria ser num local de água parada? Não. A Bíblia não menciona isso, sobre locais. A Bíblia só fala sobre a imersão. Né? A imersão. A imersão, eu já vi muitos pastores também, por exemplo, uma pessoa que está no leito de hospital, não tem condições de ser batizada, né? Ali, por exemplo, faz um ato simbólico, uma bacia, né? Derramando água sobre a cabeça da pessoa. É uma situação,
uma situação hipotética, tá bem? Mas o fato é o simbolismo do batismo. Na nossa igreja nós não utilizamos aspersão, nós utilizamos a imersão. Então a imersão é o quê? Nós mergulhamos a pessoa. Mergulhamos a pessoa no sentido, né, de morte. É claro que a gente levanta a pessoa em seguida, tá? A gente levanta a pessoa em seguida, simbolizando a ressurreição, né, em Cristo. Ok? Uma outra pergunta, pastor, batismo quando criança vale? Por exemplo, fui batizado quando bebê. Não. O batismo depende de um fator chamado raciocínio e escolha. A pessoa tem que ter a sua razão livre. Então, uma criança não está em condições de fazer escolha. Nós aconselhamos, né, até mesmo por autorização dos pais, que crianças a partir de 12 anos. Pode haver casos, né, de crianças muito precoces, que elas já têm um entendimento, já estão vivendo, né, um momento assim com Deus muito importante e significativo, que com a autorização dos pais a gente recebe e conduz a criança ao batismo. Mas, de outra forma, nós não aconselhamos, tá bem? Por quê? Porque quando criança, pensa comigo, só foi carregado. Por exemplo, um bebê, qual a capacidade da criança tem de entender tudo isso que eu falei agora? Não tem como entender. Ela precisa compreender, ok? Tá bom? Então, dito isso, é importante. O batismo tem que ser realizado com consciência clara sobre quem é teu Salvador, por que você está se batizando, né? E o momento certo para fazer isso. Você está indo na igreja, muito importante, você precisa assumir este ato tão importante, declaratório, pessoal e como também testemunhal de que Jesus é realmente o teu Salvador, ok? Quero orar por você agora, no nome de Jesus, e orar pela tua vida, pela tua família, declarando as bênçãos de Deus sobre você. Amém? E já volto a dizer, todos que desejarem depois estar recebendo o certificado de participação deste curso, vocês vão estar deixando o seu nome e também o seu telefone, ok? Pelo WhatsApp 55997076094. Vamos fazer uma oração agora. Querido Deus, amado Pai, estamos encerrando este momento tão importante, Senhor, sobre o tema batismo, a segunda lição do curso Crescendo na Fé. Meu Deus, existe tantas outras informações, Pai, que esta lição ela envolve. Mas no decorrer da caminhada, Pai, eu sei que o desejo dos meus irmãos é de se aprofundar. E eu oro por eles, peço, Deus, a tua bênção, a tua graça, e que o Senhor fortaleça estes irmãos. Este irmão, esta irmã que está começando na fé e está querendo crescer mais, Pai, mas precisa tomar algumas decisões, que não faça motivado pelas outras pessoas, que não faça motivado por causa de uma emoção, mas que faça realmente consciente de que o batismo, Pai, é um ato precioso, marcante, é um ato maravilhoso, testemunhal, que não pode ser feito de uma forma leviana. Mas eu oro pela tua igreja, eu oro, Deus, para que o teu povo cresça, os teus filhos floresçam na fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Que a graça do Senhor enche os seus corações de muita alegria. Continuaremos amanhã com a nossa terceira ministração. Não perca a programação da Rádio Kairos FM no programa Desperta Uruguaiana, que tem como propósito, no curso Crescendo na Fé, conduzir vocês a terem maturidade, fortalecimento e realmente consciência clara sobre a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Façamos assim, eu oro por você e você ora por mim. A todos os irmãos que estiveram ligadinhos conosco na programação da Rádio Kairos, Deus os abençoe. E amanhã retornaremos no nome de Jesus. Um grande abraço, tenham todos um ótimo dia com Cristo. Amém. Se o Senhor
tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei. Fique ligado. Daqui a pouco, muito mais de Deus pra você, aqui na Kairos FM. Kairos FM 106,5. Venha conhecer a Barbearia Gálatas, o melhor atendimento